8h25 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere este programa daqui a pouco, editado em podcast, para você ouvir aí na melhor hora do dia. E também, logo mais reprise na Plena TV, parte dessa entrevista, desse conteúdo, né, amanhã no Jornal Impresso Folha da Manhã, enfim, os canais aí para você acompanhar, de fato, tudo que está acontecendo aí em Campos e toda a região. 8h26, tempo nublado em Campos, segue assim, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, previsão de 26 graus, 25 graus de máxima, 18 de mínima. Agora faz 22 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o médico, ex-vereador e secretário de Saúde de Campos, Dr. Paulo Irano. Falamos aqui sobre temas importantes no primeiro bloco, o fechamento, né, do CRDI, Centro de Referência da Dengue, a questão dos hospitais contratualizados. E você deixava, Luiz, no bloco passado, eu vou só te pedir a gentileza dessa conexão, entra, sai, o pessoal liga o rádio, pode ter naturalmente chegado agora muita gente, então para você só refazer o gancho que você deixou para a gente abrir esse bloco com o Dr. Paulo Irano. Aloysio. Então, Paulo, a pergunta que eu deixei para abrir esse bloco, logicamente que isso é o segundo governo, mas é um segundo governo contíguo, né? É o mesmo governo. Nessa caminhada aí, já estamos entrando no metade do quinto mês do quinto ano, quais você acha que foram, na saúde, específico da saúde pública de Campos, os maiores erros e acertos do governo Vladimir e por quê? E tem várias perguntas aqui também, tanto no YouTube quanto no Facebook, sobre falta de remédio e marcação de consulta. Queria que você falasse sobre esses dois itens específicos também, por favor, para responder o ouvinte. Vamos lá. Muito bem. Sempre, quando a gente fala, né, acertos e erros, a gente sempre quer enaltecer os acertos, logicamente. Mas existem erros, são erros naturais, dia a dia, que acontecem, como você mencionou, duas situações aí. Falta de medicamentos, né, que são, logicamente, pontuais, ocasionais, como falta também do acesso, eu diria, às consultas, né? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro em relação à questão de falta de material, falta de medicamento, e quando a gente fala isso aí, nós estamos nos reportando da nossa rede. A aquisição de materiais, medicamentos, órteses, próteses, enfim, tudo que diz respeito à assistência que se utilizam esses materiais, lembrar e entender que no setor público nós não trabalhamos com dinheiro vivo, são todos processos. Então, para você comprar algo, para você adquirir qualquer material, que seja um algodão ou que seja um equipamento, um tomógrafo, né, um equipamento de ponta, é preciso ter um processo licitatório. E todos os processos licitatórios, compras de aquisição de materiais e medicamentos, eles normalmente são em bloco. Você não compra um item, são milhares e milhares e milhares de itens. Então, muitas das vezes, alguns desses itens ficam desertos, que a gente... ou a empresa não entra, não interessa a ela financeiramente, porque você tem regras. E como a gente sabe também, essa questão de valores, de custos de materiais e medicamentos, eles são muito mutáveis, sempre para mais. Raramente você diminui preço, ele sempre aumenta. Então, quando você abre um processo licitatório, você tem regras que norteiam esse processo. Existem tetos máximos de valores pressionados
pela tabela CEMED, em outros momentos pelo Tribunal de Contas, enfim, existem regras em que, no momento em que o fornecedor entra no processo, ele vira e fala assim, poxa, isso aqui, a regra aqui está dizendo que ela pode custar até R$100, mas eu hoje já tenho que comprar no mercado a 120, então eu não vou entrar. É assim que funciona. Então, muitas das vezes, a gente tem falhas. Outras vezes, é a questão deste próprio fornecimento pelo fornecedor, que também acontecem gaps disso aí, falhas, dificuldades. Às vezes, você precisa, já fez o processo, já licitou, já teve o ganhador, já assinou o contrato, você libera o empenho e, às vezes, ele não entrega por alguma razão. Então, essas situações muitas das vezes implicam em que haja uma falta pontual deste ou daquele produto. Isto é real, acontece sim, mas a gente tem que exatamente gerenciar esse processo e lembrar que muitas das vezes o próprio colega passa um medicamento e nós temos similaridade daquele medicamento. Por exemplo, você tem hoje um antitérmico, que é a dipirona, e aí você tem outros antitérmicos que podem substituir um remédio para dor, um analgésico, que também é dipirona, ou é o tramadol, e que chega até a morfina. A morfina hoje está em falta, a gente está com problema de fornecimento, não é um medicamento até barato, mas você não tem disponível. Então, vai faltar. Então, essas faltas ocasionais, em todos os segmentos da farmacologia, vamos dizer assim, elas acontecem sim. Eu não estou dizendo que não aconteça, não. Mas a gente está sempre pronto aí a suprir essas necessidades, tá certo? Mas para entender que as coisas não são tão simples, eu não posso nem tenho essa liberdade de dizer, poxa vida, faltou morfina, vai ir na esquina e compra. Nós não trabalhamos com dinheiro. E qualquer processo ele é demorado, ele tem que passar pelos trâmites normais de uma aquisição que é vigiada pelo Tribunal de Contas, por todos os órgãos reguladores aí. Então, é essa a colocação que eu posso fazer e que sempre estamos atentos em suprir aquelas necessidades, quer seja de um produto mais simples ou daquele mais complexo, tá? Isso em relação à questão. A outra ali era... Falou? Medicamento e... Marcação de consulta. Marcação de consultas. Então, vamos lá. A marcação de consultas, a gente tem, primeiro, como eu volto aqui para que as pessoas entendam, a gente tem a estrutura da estratégia da saúde da família, a gente tem a estrutura das unidades básicas de saúde, que são aquelas consultas mais simples, que estão perto da casa das pessoas. Então, o primeiro passo é isso. Segundo passo, quando esta rede da atenção primária encaminha para um especialista, a maioria dos especialistas hoje ainda estão na rede contratualizada. Então, a gente tem um quantitativo X de consultas que são disponibilizados. O gerenciamento, normalmente, dessa rede de consultas, apesar da gente fazer a primeira marcação pelo núcleo, a remarcação, o gerenciamento disso fica muito com as instituições. Então, por uma série de inconsistências, a gente, cada dia que passa, nós vamos ter uma regulação, através da Subsecretaria de Regulação, maior nesses procedimentos ambulatoriais. Então, é um outro passo que estaremos dando, já está ele todo programado, porque para isso você precisa, sabe, Luiz, de ter um sistema de TI muito bem completo para que ter as informações. É muito difícil. A gente não consegue estar em todos os hospitais, em todas as salas de atendimento, em todos os consultórios para saber que aquele médico XYZ, que foi delegado a ele 10 consultas, ele está fazendo as 10. Um exemplo. Ou se faltaram 5, ele colocou 5. Então, o sistema de TI, esse sistema do gerenciamento dessas atividades, ele precisa estar muito ajustado e precisa ser gerenciado pela regulação do município. Senão a gente perde a noção. Então, acho que a gente vai, sim,
a partir de agora. Além disso, a gente está já na fase de resgatar os nossos ambulatórios, principalmente o ambulatório do HGG, que em outrora foi gigantesco, mas a gente precisou usar o ambulatório do HGG para poder fazer o movimento interno lá do hospital e que agora já está na fase a gente terminar a reforma do ambulatório e resgatar aquele ambulatório potente que tivemos em outro momento lá no HGG. Com isso, a gente amplia o acesso aos especialistas. Junto disso, Luiz, é importante saber que nós fizemos, alguns eixos assistenciais, linhas de cuidado do hipertenso, do diabético, a linha de cuidado da gestante, materna e infantil. Então, tem várias linhas que atuam em vários locais a cuidar da hipertensão, em que a gente oferece à nossa população um acesso mais fácil, mais rápido, quem entra no cadastro dessa linha de cuidado da hipertensão. Eu não posso deixar de falar aqui, está falando da hipertensão, falando das doenças cardiovasculares, Aloysio, eu diria aqui, vou me permitir, então, enaltecer esse grande acerto do governo, que foi, na verdade, um compromisso de governo na campanha do prefeito Vladimir, quando na formatação da sua campanha do projeto, do plano de governo, foi colocado ali, em que iríamos iniciar o atendimento na primeira hora ao infarto agudo do miocárdio. Lembrar que as doenças que mais matam, doenças de maior agravo que temos no mundo, são as doenças cardiovasculares. E o infarto é o primeiro deles. O infarto agudo do miocárdio, quando ele se apresenta por uma série aí de razões, o atendimento imediato na primeira hora, até no máximo na segunda hora, ele é fundamental para a sobrevida, para você salvar aquela pessoa e, ao mesmo tempo, para ela não ter as sequelas que acabam levando a doenças graves de insuficiência cardíaca, arritmia, aneurisma, insuficiência vascular, enfim, uma série de complicações pós-infarto. Grande projeto que eu diria que bate no peito de muito orgulho e tem salvado centenas de vidas, com mais de 500 pacientes atendidos nesses 2 anos aí do projeto, que é o SOS Coração. O SOS Coração é um dos grandes projetos de governo e que teve maior impacto na vida das pessoas. Imagine só, em 1 hora, o paciente que está infartando em qualquer lugar do nosso município, como eu disse, ele tem 100 quilômetros de uma ponta ao outro, você sabe bem disso, da região do extremo norte, a região do extremo sul, lá em Serrinha, a gente tem uma distância de 100 quilômetros. A partir daqui, da região aqui do noroeste, lá para a praia, é a mesma coisa. Então, a gente tem uma extensão territorial muito grande. E a nossa rede de urgência e emergência, que foi toda preparada para atender este doente no primeiro minuto, fazer o eletro, identificar a possibilidade do infartado e encaminhá-lo a 2 setores, e aí tem que enaltecer aqui o Hospital Álvaro Alvim, com seu serviço de hemodinâmica, como o Hospital da Santa Casa, com seu serviço de hemodinâmica, que estão a postos 24 horas por dia para atender esses pacientes infartados, porque ele não tem hora. Infartado, se ele infartar meia-noite, 2 da manhã, 6 da manhã ou meio-dia, em 1 hora, 1 hora e meia, ele tem que estar na mesa de hemodinâmica, fazendo o cateterismo, abrindo essa artéria, um estente, colocando ali, ou sendo encaminhado direto para a cirurgia, enfim, tem que resolver a vida dele. São mais de 500 pacientes atendidos e essas vidas foram salvas com esse projeto. Então, é um projeto fantástico de reconhecimento. Nós apresentamos esse projeto, fizemos esse trabalho, apresentamos na mostra do Ministério da Saúde, Fiocruz, no Rio, em que analisa todos os trabalhos do Estado, todos os estados fazem isso. O nosso trabalho tirou em 3º lugar, como um trabalho entre mais de uma centena de trabalhos científicos, esse nosso trabalho mostrando a atividade do SOS Coração, o impacto que faz na vida das pessoas, e é um dos poucos lugares no país que tem um SOS Coração com a eficiência que nós temos em Campos. 1 hora,
doente chegou uma das nossas unidades, está preparada para fazer o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, esse doente é imediatamente transferido pela nossa rede de transporte do SAMU para um desses dois hospitais, será o Álvaro Alvim ou a Santa Casa, e eles fazem uma divisão, lógico, né, de dias ali, e esse doente, então, é atendido de imediato. Então, eu diria que esse é um dos grandes acertos, grandes projetos de governo, além de tudo que a gente já discorreu de alguma forma aqui, mas esse eu digo que é um dos pontos, assim, que devemos enaltecer, a população deve conhecer, a população tem que saber dos sintomas de infarto, aquele paciente de meia idade, obeso, hipertenso, com distúrbios, né, metabólicos, com colesterol elevado, ele tem que estar se tratando, tem que estar atento. E se ele tiver dor no peito, dor precordial de forte intensidade, com irradiação para pescoço, para membro, com tendência e sensação de mal-estar, palpitação, falta de ar, ele deve imediatamente buscar uma unidade de saúde 24 horas que esteja aberta. Isso pode acontecer muito frequentemente na madrugada. Não espere o dia amanhecer, procura logo uma unidade da rede de urgência e emergência, que ele será atendido, se necessário, será realizado o cateterismo dele dentro de 1h30, 2 horas no máximo. Isso falando da entrada dele numa unidade, transporte dele até a unidade de referência do dia e a abordagem com o cateterismo. Então, isso foi um dos grandes projetos e a gente fica muito feliz de ter participado. Temos que agradecer muito às equipes de hemodinâmica desses dois grandes hospitais, o Álvaro Alvim e a Santa Casa, estão sempre dispostos, estão sempre à disposição para atender essa população e com muita eficiência. Então, a gente ganhou esse prêmio, reconhecido em nível estadual e, eu diria, reconhecido já em nível nacional, porque todos os congressos brasileiros de cardiologia, de hemodinâmica, Campos é citada como uma cidade referência no atendimento ao infartado na primeira hora. Muito feliz em poder dizer isso assim com muito orgulho e eu diria que é um dos grandes feitos do governo Vladimir Frederico. Paulo, saúde, como diz Nogueira, dá para fazer uma série de Netflix aqui, né? É para a gente começar a falar hoje e passar o mês falando. Tá, com certeza. Você foi vereador, você quase foi vice de Rosinha, acabou não sendo ali no final por um problema da justiça eleitoral e tal. Tem experiência como parlamentar, é político. Né? A gente está, logicamente, um ano e 4 meses depois da eleição, um pouco mais de um ano e 4 meses, né? Aquele ditado de Marco Maciel, né? Um ano e 4 meses, tudo pode acontecer, inclusive nada. É verdade. A gente tem aí presidente Lula, candidato natural à reeleição, né? A gente tem Bolsonaro impedido, né? Tá inelegível, 2030 no TSE, é réu, golpe de Estado no Supremo. Não, tudo indica que não vai poder se candidatar, né? E temos Tarcísio, que está muito bem nas pesquisas de São Paulo para se reeleger, né? E outros nomes da direita aí. Então, para começar, eu queria que você tentasse... Como é que você vê o quadro da sucessão presidencial? Ou manutenção, se Lula for eleito, né? Como é que você vê? Tudo pode acontecer ou nada. Mas, com certeza, muita coisa vai acontecer, né? Porque a política é isso também, né? Ela é mutável, ela muda, ela parece que está indo no rumo, de repente, algum fato acontece que muda o rumo da história. Né? Mas a gente está com essa polarização extrema, né? Ainda relacionada ao presidente Lula, né? No governo, como também o ex-presidente Bolsonaro, com todos os jogos aí, mas a população ainda, quando batem as pesquisas, está lá, nessa disputa, como se ele fosse o candidato e realmente pudesse estar aí disputando uma nova eleição, o que eu também acho, Luiz, pelo movimento que construiu e fatos concretos vem acontecendo, muito difícil que ele consiga romper essas barreiras que impedem de ser candidato, inclusive, ainda elegido até
30, enfim, está aí um caminho longo, e pelo cenário que a gente vê dos movimentos dos tribunais, e principalmente hoje do STF, é muito difícil que ele consiga romper isso. Então, vai ficar alguém que esteja, com certeza, que seja, eu diria, indicado, abençoado, enfim, que esteja ligado aí. Então, não há como não considerar a força do bolsonarismo no nosso país. É só ver as pesquisas em que a gente vê o quanto isso interfere. Então, acho que ainda esse movimento que vai acontecer, como você citou aí, uma das figuras mais expressivas hoje é o Tarcísio, São Paulo, fazendo, inclusive, como eu digo, a saúde é tão importante que, nessa visão dele, ele fez em São Paulo, e, na verdade, ele fez no estado de São Paulo, que nós fizemos aqui há 10 anos atrás, que é a questão da complementação da tabela do SUS lá. Ele implementou uma tabela muito similar à nossa aqui, né? Dizem aí as fofocas, vamos dizer, copiou de Campos. Seja, desde que tenha bons resultados, como a gente teve, enfim. Mas tá visualizando já essa postura dele, né, da visão que ele tem. Então, acho que são eixos que vão pesar, muito provavelmente, nas campanhas eleitorais. Então, ele é uma figura que ele tem essa ligação direta com o Bolsonaro. Mas, além dele, já vem lá o governador lá de Goiás, né? O Zema, Minas. Minas, o Zema. O Leite, Rio Grande do Sul. O Leite que saiu lá do Rio Grande do Sul, agora entrou para o PSD. Então, este movimento é inevitável, porque nós sabemos que esses movimentos, dessas mudanças, dessas, eu diria, composições, elas surgem lá nas lideranças superiores, né? Nas lideranças que eu digo são os presidentes nacionais dos partidos, são as cúpulas que definem esse movimento. E isso repercute na sequência da política de todos os níveis, principalmente em nível dos estados. Por exemplo, a gente está falando aqui, né, em nível de presidente, né, que vai ainda, muitos acontecimentos vão surgir, tem muitas ações que estão em andamento, enfim. E vai depender muito dessas composições. Você vê que o próprio governo federal, a cada passo que dá, é maculado por uma situação. Essa última agora do INSS é o absurdo dos absurdos, sabe, da falta de tudo, né? Da falta de humanismo, da falta de compostura, da falta de dignidade, da falta de consideração com aquele que mais precisa, que são os aposentados, que já ganham uma migalha, serem roubados de forma ostensiva com eu diria, um aval lá de cima, do presidente do INSS, meu Deus, e agora estende para o ministro. A gente fica muito chocado com essas situações em que mudam o emblema do governo. Isso macula o governo Lula. Mais uma vez, além de tudo que tem também para trás, que não tem, todos eles são maculados de alguma maneira, porque é um tamanho muito grande, você não consegue ter controle sobre tudo e sobre todos os governos. Quando vem essa federalização, que são todas composições, bagunça o coreto de muitas situações, mesmo aqui no nosso estado. Veja, a federalização que une a União Brasil ao PT nesse momento. Então, isso implica nos desdobramentos, e a gente está vivendo esse momento em Campos. Deixa eu então entrar nisso. Você vai me roubar a próxima pergunta. Ele está avançando antes da hora, né? Não, essa é perfeita, pode ser perfeita, só que eu vou dar mais alguns elementos a essa equação. Vamos embora. A gente tem 2 pesquisas feitas esse ano, divulgadas, a Coesha Paraná, ambas. A gente não tem ainda, porque certeza dos pré-candidatos, né? Mas a Coesha Paraná, foram feitas esse ano, dá uma larga vantagem do Arpaes, governador do Rio. Larga vantagem. Sim. Você tem
político de Campos, e aí entra na coisa do União PP, Rodrigo Bacelar, que é pré-candidato, e como eu disse esse final de semana, parece que se acertou com Pampolha. Para Pampolha, certeza a gente vai ter dia 19 quando abrir a vaga do conselheiro do TCE. Até lá tu pode mudar, mas assim, fonte muito fidedigna, e não foi só eu que dei, não, outras pessoas deram também na imprensa carioca, e caminhou-se para um acordo. Esse acordo vai à vaga do TCE, né, para Pampolha, e a SEDAI de porta fechada, para o grupo dele. Né? Ele, então, renunciaria a vice-governador, Cláudio Castro renunciaria a governador para concorrer a senador ou deputado, né? E Rodrigo concorreria no cargo, presidente da LERJ, renuncia o governador, renuncia o vice, ele concorre no cargo. Não é algo desprezível. Basta ver o que foi Pezão, né, em 2014. Basta ver o que foi o próprio Cláudio Castro, agora na última eleição, ganhando no primeiro turno. A máquina tem muito poder, tem muita capilarização com as prefeituras. Né? Como é que você vê? E Vladimir está no PP, Peço Federação da União, tá? Que deve também sair o governo até dia 4 de abril, né, que é o prazo para você sair dos cargos, né, prazo legal do ano que vem, para concorrer a deputado, ou a vice de Paz. Né? Se Vladimir concorrer a vice de Paz, ele fatalmente vai ter que ser do PP. Como é que você vê esse rocambole aí da Campos Rio? É isso mesmo, é um rocambole. Agora, nada é por acaso, né? A impressão que nos dá todo esse movimento, e a gente tem que reconhecer essa capacidade de articulação do presidente da Assembleia, do Rodrigo Bacelar. Isso tudo que está acontecendo, dessas possibilidades, ela foi construída, não vem, é isso não. Ele é um obstinado, ele persegue aquilo, porque ele já foi colocado isso por várias vezes, e é indiscutível que um candidato ao governo que é sentado na cadeira, ele já está largando anos-luz na frente de qualquer outro candidato que vier. É um ponto real. Né? Então, é uma articulação, você falou bem aí, vai depender muito dessa vaga, mas esse governador atual, ele só pode assumir o tribunal se ele já estiver fora do cargo. Ele tem que renunciar antes. Então, essa renúncia dele, para que ele seja indicado ao tribunal, é um gapzinho aí que existe uma temeridade se isso efetivamente vai acontecer, né? Por todas as histórias que já aconteceram em relação a essa composição política da cúpula do Estado. Cúpula que eu digo, governador, vice-governador e presidente da Assembleia. O que diga-se de passagem, né? A performance da eleição do Rodrigo Bacelar para presidente da Assembleia foi fantástica, né? Unanimidade, algo inédito. Né? E muita articulação mesmo, muita capacidade. Então, isso aí é indiscutível. Como também é indiscutível hoje, na visão da população, a maioria de aprovação com Eduardo Paes. O Eduardo Paes é um político consolidado no Rio, né? Dentro, principalmente, da cidade do Rio de Janeiro. Mas na cidade do Rio de Janeiro, realmente, ele tem uma força muito grande, por isso é que as pesquisas mostram esse favoritismo, eu diria, alargado dele em relação a todos os outros postulantes, né? Que venham aí a ser discutidos. Então, tem vários cenários que ainda serão definidos, como é o próprio cenário do Washington Reis, do MDB, né? Em relação, mas ele tem uma pendência lá que impede de candidatar. Será que ele rompe? Nessas horas, são várias indagações. Será que vai conseguir superar essa dificuldade? Que aí o jogo vai embolando, porque os interesses são grandes, né? É sempre assim. Então, acho que este movimento terá, logicamente,
E já foi dado um movimento claro, com essa federalização. Estamos no Brasil com o PP. Então, há um aval já nesse movimento. E quem seria esse candidato desta federalização, PP União Brasil? A carta está marcada. Hoje, o presidente regional, estadual do União Brasil, que é o Rodrigo. Então, essa articulação toda, esse movimento todo, implica em várias situações. Né? Agora, este confronto, seja ele, que seja o Eduardo Paes, e aí, como você falou, o nosso prefeito, Vladimir, ele também está sendo considerado em várias articulações, várias percepções políticas ali para cima. Uma delas, que é favorável, que é a visão do próprio Eduardo Paes, né, pelo PSD, e aí, como você falou, claro, não vai haver uma composição entre PP, União Brasil, nesse momento, pelo menos, né, que a gente vê. Então, muito provavelmente vai ter que fazer um movimento de filiação partidária aí, se é que vai acontecer nesse caminho. Quanto à questão de saída do prefeito, de sair para disputar, é quase que uma história que se repete, né, Luiz? Os políticos, eu diria assim, né, há uma tendência natural deles não ficarem fora de cargo. Né? Então, é uma tendência natural dos prefeitos, politicamente são bem vistos, são bem avaliados, politicamente, eles sempre galgam este outro patamar. E o prefeito Vladimir, com toda a sua competência, com toda a sua articulação, com toda a sua capacidade política, não há dúvidas que ele volta à Câmara Federal, se assim o quiser. Né? Se for, no caso, para deputado federal, ou que almeja outra. O Senado está um pouco mais assim, não é embolado, mas tem uma carta marcada muito forte, né? Que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro está reeleito. O Bolsonaro é quem vai estar junto dele. Essa é a pergunta. Estou disputando com ele. Vai ser Cláudio Castro? Nessa composição, ele vem para o Senado? Vem. É o Portinho que hoje já está lá e, de repente, tem também... Ele é bolsonarista, ele é o líder do governo do Senado, o líder do PL. Enfim, são tantas análises. Na verdade, o tempo é que vai mostrando, né? Qual será o grande passo de mudança. Então, hoje a gente está nessas expectativas, e acho, e volto a dizer aqui, que a questão dessa composição da cúpula do Estado, governador, vice, presidente da Assembleia, ela tem uma série de ainda acontecimentos a serem consolidados para que norteie exatamente o que é que vai acontecer. E daí para frente, como diz o outro, vai depender dos fatos, que podem mudar a qualquer momento, né, Luiz? Eu não sei, é a visão que eu tenho hoje, assim, lógico, né, da gente ficar atento e saber o que é que vai acontecer com a gente. O importante é que aí fica uma máxima, né? Eu penso que a gente não pode nunca se afastar dela. Todos que emanam desta cidade, desta terra querida, que se voltem para o benefício da nossa terra querida. Que é um ponto importante para nós aqui que estamos afastados um pouco do Estado, mas é uma cidade de extrema importância no cenário, né, estadual e nacional. Então, seja quem estiver, em que nível for da política, que ajude a trazer recursos para a nossa cidade, grandes projetos, possibilidades, isso em qualquer nível que esteja na atuação política. É o que eu penso. Paulo, 9h, você falou, senador, já quis perguntar. Nossa, falou senador, mas todas as pesquisas mostram que Flávio Bolsonaro tem uma reeleição muito consolidada, né? A gente vai ser bem na urna, né? Mas assim, muito jeitosa, muito indicada, né? Muito O segundo pode ser Cláudio Castro, se vier com ele, pode ser o Carlos Portinho, que assumiu de Harold com a morte de Harold. Parece que o Bolsonaro tem preferência pelo próprio Portinho, porque acho que seria mais de embate. Trouxe muitas emendas para Campos, né? Trouxe.
muitas emendas para Campos. Tem a Benedita, que também é cotada nas pesquisas, está em terceiro lugar, deputado federal. Tem o movimento de Eduardo Paes, que também não dorme no ponto, para trazer Crivella, ex-adversário para o Senado. Mas, enfim, ainda nessa coisa de Vladimir, vice-governador, deputado federal. Só para terminar, minha última pergunta. Se Vladimir vier vice-governador, tem vaga para federal, tem vaga para estadual. Se fala, passarinhos verdes cantam no meu ouvido, se ele vier a vice, Tassiano na federal, vai dividir entre Bruno Dauari e Caio estadual. Né? Tem também Thiago Virgílio também, que é outro candidato do grupo estadual. Né? Se Vladimir vier federal, Tassiano não viria, e esse Bruno, Caio e Thiago disputariam o estadual também. Como é que você vê essa composição dentro do seu grupo? Então, como você já falou aí, e a gente repete aqui esse cenário. Os cenários políticos são definidos pelos, eu diria, são os caciques, mas pelas cúpulas da política local, estadual, nacional, no caso. Essa que é a verdade. Então, acho que esse movimento todo vai depender do que é que vai acontecer com o nosso prefeito atual. O que é que vai acontecer com o nosso prefeito Vladimir? Por onde ele vai optar? Por onde ele vai aderir a este ou aquele caminho? Porque ele tem essa prerrogativa de ser o que ele quiser. Né? Mas essas composições são dependentes de acordos acima, às vezes, da nossa vontade pública. Né? Veja a composição da federalização PP e União Brasil. E assim vem. O PSD parece que está se fortalecendo. Puxou lá o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que era um PSDB de raiz, lá de trás, e que está esvaziando o PSDB e potencializando o PSD. Também se mostra como força política, não é? Já pensando em outros patamares. Então, eu penso assim, o cenário nosso aqui vai depender muito do caminho vai tomar o nosso atual prefeito. Não deve ficar, logicamente, sem cargo eletivo. Muito provavelmente. Né? Então, o que eu penso, ou até continuar na prefeitura. Né? Mas como eu digo, aí vai ter um término do governo e aí ele não vai ter como se recandidatar novamente. Então, ele vai ter que ficar num gap aí de mais 2 anos, o que não interessa normalmente aos políticos. Então, penso que essa composição local, quem vai para federal, quem vai para estadual, vai depender muito de qual é a composição que o nosso líder hoje maior, que é o Vladimir, garotinho, vai definir na sua trajetória neste futuro próximo, menos de 1 ano, eu diria que aí sim a gente vai ter com certeza já alguns cenários mais pavimentados. Até lá pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive nada. Mas só para destacar também, não está descartada a possibilidade de Vladimir também apoiar o Rodrigo, não, tá? Ah, não, tudo na política, né, Luiz? Só falta boi voar. E ela muda, ela é mutável, na verdade, né? E Rodrigo e Castro querem esse apoio. Acho, sabe? Tudo é variável, né? A gente já viu tanta coisa, né? Tantas Lula também controvérsias, tantas guerras políticas, tantos confrontos pessoais, toda a luta, na história, né? Toda da política. Sempre houve isso e, no final, por um bem comum da sociedade, acabam equilibrando ou encontrando o melhor caminho para a sociedade. Acho que essa é a resiliência, é o altruísmo que o político deve ter, né? Penso assim. Tá certo? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Gostou, ele Valeu. gostou. Ele gostou da frase aí do Maciel. Essa frase boa, bem boa, lembrada. Boa. Bom, ô Paulo, são 9h05, a gente falou aqui algumas vezes, se for falar sobre saúde, a gente fica aqui numa série realmente
interminável, com vários episódios e temporadas, e sempre vai ter demanda, tem várias perguntas, pergunta de ouvinte, pergunta nossa, enfim, mas a gente tem tempo, tem hora aqui, e a gente agradece, sobretudo, pela sua presença, por estar aqui disponível e nesse momento que precisa ser tocado, assuntos que precisam ser trazidos aí à luz da informação. Então, estaremos sempre à disposição, viu, Cláudio? Se tiver alguma dúvida, só acessar que a gente sempre, como sempre, estaremos aí à disposição para esclarecer, para nortear, enfim, para trazer aí à luz, né, na transparência, tudo que realmente está acontecendo com a gente aqui, tá bem? Agora, eu agradeço muito. Essa Secretaria de Saúde, como se diz, ela tem um gigantismo muito grande. Inclusive, já tivemos alguns secretários aí de saúde, prefeitos, vereadores, deputados. Você não tem vontade, não? Quem sabe, né? Pode acontecer, ou inclusive nada. Eu já recuei dessa fase. Mas é aquela coisa, né? Nessa última aí mesmo, que havia realmente um movimento para que eu fosse, né, candidato, mas realmente condições mesmo particulares minhas, condição de saúde, evitei, achei melhor não caminhar aí. Preferi ficar no executivo aí, continuar desenvolvendo o trabalho que a gente iniciou e que, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de tudo que estamos fazendo. Todas as dificuldades, tá bem? Perfeito. Deixa eu só trazer a Aloysio aqui para fechar com o senhor também, agradecer também mais uma vez. Aloysio, obrigado por hoje. Eu me lembrei muito bem ontem, né, dia 12, não tem como, exatamente desse período assim de Dia das Mães, né, da partida do Ícaro. Fica aqui sempre nosso carinho, nossa gratidão por tudo que ele tão pouco tempo pôde passar por aqui e nos ensinar. A gente que acha que está mais velho, que sabe das coisas, mas a gente aprendendo muito com ele, muito, pude aprender muita coisa com ele. Isso foi muito bom para a gente, muito bom para o grupo, muito bom para como pessoa também. E assim, está muito presente aqui no dia a dia da gente. Eu não consigo olhar lá aquele portal Folha 1 sem lembrar da dinâmica que ele deu ali, naquela implementação digital, daquela mudança toda, o qual ele era também, por último, responsável. E está sempre, claro que, junto da gente aqui, nos apoiando, nos incentivando sempre onde ele estiver. Esteja num lugar merecido de bom descanso. Obrigado por hoje, Aloysio. Obrigado a você, obrigado pela lembrança, meu filho. Obrigado, Paulo, pela entrevista. Obrigado, ouvinte. Vamos liberar o Paulo. Dá para falar um pouquinho do Ancelotti, liberar o Paulo falar do Ancelotti? Claro, bora. Vamos lá, então. Não. Liberar você na entrevista para a gente falar um pouco do Ancelotti na seleção. Ah, tá. Liberou, então, porque eu tenho realmente uma reunião agora aqui, na sequência. Manda a bala lá. Aí, carinho, respeito e, como sempre, essa consideração extrema que o Grupo Folha tem na minha pessoa e, logicamente, né, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente vive. E, Aloysio, um abraço apertado, carinho e muita luz na sua vida, querido. E as estrelas estão lá no céu brilhando. Que Deus conforte sempre. Bem? Aquele abraço a todos aí, um bom dia a todos e muito obrigado aí pelo... Valeu, doutor. Obrigado. Coração. Beijo aí. Valeu. 9h09. Então, só para a gente fechar essa edição de hoje do Folha no Ar, assim, tem muita coisa para falar, mas a gente tenta sintetizar o máximo possível. Finalmente, a contratação do técnico Carlo Ancelotti foi confirmada pela CBF. Ele é um técnico de 65 anos e estava no Real Madrid. Assim, como que você vê, Aloysio, nessa conjuntura toda, a chegada dele na seleção? Eu até brincava aqui na abertura do programa, brincava não, falava sério. Será que um técnico é capaz de resolver o problema a necessidade de 11 jogadores, conter alguns, enfim, que até hoje não renderam o que se esperava, e de trazer outros, ou pelo menos descobrir outros que a gente não está conseguindo ver
nessa entre-safra aí de pós-Ronaldinhos, pós-Romário, pós-Cafu e tantos outros, será que Ancelotti vai ter aí um olhar mais clínico do que o nosso, que estamos aqui no Brasil? E, enfim, para devolver a gente aquela vontade de ver a seleção brasileira jogar e de torcer pela seleção? Nogueira, a carreira do Ancelotti como treinador é uma carreira também de muito êxito como jogador, né? Italiano, Milan, grande Milan dos anos 80, né? E 90, maiores times, que marcou a época no futebol todos os tempos, né? Mas como treinador, ele tem 5 Champions, 5. Tem 4 Mundial de Clubes, tem 5 Supercopa da Europa, campeão da Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e Campeonato Francês. Ele é campeão nas maiores ligas da Europa, 5 vice-campeão da Champions. Falta para o homem desse, né? Talvez falte. Seria, assim, penso que para ele, se ele por acaso pegasse essa seleção desacreditada, e vai se classificar para a Copa, porque é um maná essas eliminatórias, né? A Copa do Mundo ampliada. Se fosse de outros tempos, não, talvez ele tivesse dificuldade. Aquela que o Romário teve que entrar contra o Uruguai no final, que foi o Maracanã em 94, aquela ali o buraco foi mais embaixo, 93. Cristiano, Maracanã. Acabou com aquele jogo. Mas vai se classificar, e agora, se ele conseguir, com esse currículo todo que ele já tem, se ele conseguir ser campeão com a seleção brasileira da Copa do Mundo, tem uma disputa de melhor técnico de todos os tempos, é ele. Então, é esse o tamanho, porque mesmo decadente, mesmo sem ganhar de uma seleção europeia em jogo eliminatório de Copa do Mundo, desde a final contra a Alemanha em 2002, mas perdeu todos os jogos eliminatórios de Copa contra o europeu de lá para cá, todos. Né? Se ele conseguir fazer isso, cara, não tem discussão. É o maior treinador que já existiu. Maior que Guardiola, maior que Santana, maior que Klopp, maior que Rino Mitchell, do Carlos holandês, entendeu? É o maior treinador de todos os tempos. Maior que Cruyff, maior que Zidane, que também foi campeão pelo Real Madrid. Agora, é um desafio, né? É um desafio. E outra coisa, o Guardiola é um futebol sempre ofensivo, toque de bola. O Ancelotti, ele molda o estilo dele de acordo com o time. Joga estilo mais ofensivo, joga estilo mais defensivo. Pô, ele é italiano. Né? A Itália são os mestres da defesa no futebol, né? Então, ele joga de acordo com o que ele tem com o adversário. Né? Agora, pelo Brasil, acho também que é assim, um cara do tamanho do Ancelotti, acabou a festa de Neymar, pai de Neymar e passa de Neymar. Ele não vai aceitar isso, entendeu? Não vai aceitar isso. Até o sensacionalista botou uma publicação de sátira, colocou: a CBF contratou Ancelotti para assessor do pai de Neymar. E o que é um absurdo, né, porra? Então, o futebol profissional não ganhou nada pela seleção, tem medalha olímpica, né? O futebol profissional não ganhou nada. Pelo amor de Deus, o pai de Pelé não mandava na seleção, o pai de Garrincha não mandava, o pai de Romário não mandava. O pai de Ronaldo Fenômeno não mandava. Vai mandar o pai de Neymar? Vai procurar sua turma, né? Então, isso eu acho que acabou. Acabou. Né? Agora, o Brasil, vamos ver, cara. O Brasil, assim, tem talentos. Eu acho que o Brasil, assim, no ataque, tem muitos talentos. O próprio Neymar, voltar a jogar bola. Porque, a gente fala de Neymar, tá falando de um jogador fictício, tá? Há 2 anos, ele não joga futebol alto nível. 2 anos. Esse é o do Al-Hilal, Jesus, garoto cotado para assumir, porque não tinha condição de acompanhar o ritmo dos outros. Não tecnicamente, mas fisicamente, entendeu?
Enfim, Neymar, mas se recuperar a forma, se dedicar, acho que tem lugar, e tem Rafinha, tá jogando muito no Barcelona, Vini Júnior jogando muito no Real Madrid. O Ancelotti conhece muito bem, né? Promoveu ele titular. Acho que o problema do Brasil, no meu entender, tem Pedro, né? Assim, a principal dificuldade do Ancelotti, eu quero crer que vai ser conhecer quem joga no Brasil. Jogadores que jogam na Europa, ele já conhece bem, trabalhou com vários deles. Pedro, por exemplo, ele nunca trabalhou, não sabe quem é Pedro. Entendeu? Gerson. No lateral direito do Flamengo, como é que é o nome dele? Wesley. Conhece, entendeu? Então, eu soube que ele vai colocar Kaká como auxiliar. Porque Kaká, ele foi fundamental Kaká no Milan foi fenômeno de jogador, né? Ele foi pro Real e aí não aconteceu. Já estava com problema no pubis, né? Que era crônico nele. Mas não. Kaká foi o melhor do mundo no Milan nas mãos de Ancelotti, entendeu? Então, Kaká seria esse elo dele, né? Com o brasileiro. Agora, assim, é um grande técnico. O currículo dele fala por si só. Né? Agora tem que ver, né? Mas o Brasil, no meu entender, é meio de campo. Meio de campo. Acho que isso ficou muito patente na goleada para a Argentina. O problema nosso é meio de campo, entendeu? O nosso meio de campo. Posição que a gente produziu vários jogadores excepcionais. Pô, eu vou ser coisa saudosista, né? Eu vou ser como de um tempo. Você falava de volante criativo, segundo no meio de campo. Você olhava para o seu Fluminense, tinha o Dele Cabeça. Olhava para o Flamengo, tinha Andrade Adilho. Olhava para o Corinthians, tinha Zenon. Olhava para o Grêmio, tinha Mário Sérgio. Olhava para o Vasco, tinha Giovani. Você tinha um em cada time. Hoje em dia você não tem uma seleção. Quem vai ser esse cara? Paquetá? Correndo risco de ser esse movimento de aposta também está pesando sobre o Bruno Henrique, entendeu? O Paquetá é pior que na Inglaterra, que é muito pior, né? São mais rígidos, né? Eu não sei, eu acho que ele tem um grande desafio. Agora, o currículo dele fala por si só. Né? Fala por si só. Vencedor. Onde passou, venceu. Venceu na França, venceu na Inglaterra, venceu na Itália, venceu na Espanha. Entendeu? Ele onde passou, venceu. Sim, eu tenho dúvidas com relação, isso aí, ao conhecimento do nosso terreiro aqui, do nosso quintal. Agora, cara, é uma situação diferente, atípica pra gente, e aí você fala em saudosismo, mas é o que ficou, não só de saudosismo, mas histórico também, é que os técnicos da seleção brasileira, o maior desafio de todos os técnicos, era Pelé, Didi, Garrincha pra cá, era você olhar assim pro time que está em campo e olhar para o banco e ver que os caras que estavam no banco eram tão bons ou melhores do que aqueles que estavam em campo. Então, assim, o maior desafio, na minha opinião, sempre foi isso, você encontrar o que era o melhor do melhor. Agora, onde você vai achar hoje aí, como você faz? Você tenta elencar um time hoje aí, você começa com dificuldade na zaga, você começa com dificuldade na lateral, chega no meio de campo, você esbarra aí numa barreira muito grande, que são a ausência dos criadores, que a gente sempre teve facilidade, como você disse. Então, não sei se ele vai conseguir ou se outro técnico vai conseguir. Eu acho que o momento do futebol brasileiro é bem complicado. E tem mais um complicador, Luiz. Assim como o Neymar não aconteceu na seleção brasileira, eu tenho uma outra preocupação também com esse menino aí, com dois. Esse menino, o Vini Júnior, perdão, e que já está há um tempo na seleção e não chama a responsabilidade para ele, ou não sei se está no lugar errado, ou não está sendo explorado corretamente, enfim. E tem outro também, o Endrick, que está surgindo agora, que foi já vendido, enfim, pegando o ritmo do futebol europeu, que é que determina
o modo de jogar hoje do mundo. Então, ele vai ter um trabalhozinho bom aí para poder ajustar essa seleção. Tomara que ele consiga naturalmente. É um dos treinadores na atividade mais treinadores do mundo. Né? Isso não tem o que discutir. Depende da opinião. É o currículo dele que fala. Ele foi campeão nas 4 principais ligas europeias, 5 títulos da Champions e 4 mundiais. Não tem o que discutir. Né? Agora, ele não é milagreiro, né? Agora, também eu acho o seguinte, passou da hora de ter um técnico estrangeiro no Brasil. Se a gente está mal de meio de campo, está mal, de repente, na zaga, no lateral, tem lugar onde esteja pior do que técnico. O jogo está mais defasado. Eu estou enjoado, como acho que você já falou isso aqui também, daquela escola gaúcha de treinadores, eu já não aguento mais também não. Já deu o que tinha de dar. Sei lá. Filipão, Mano, Tite, né? Pelo amor de Deus. Aquele meio de campo também. Cabeceada. Dunga. Deu o que tinha de dar. Né? Vamos torcer. Eu acho assim que. Esperar pra ver, cara. Esperar pra ver. Também, outra coisa, ele tá muito tempo treinando o clube. Porra, o clube você convive com o jogador uma semana, 5, 6 dias por semana. Convive com o cara, você conhece o cara, você departamento médico, preparador físico, está o tempo inteiro com fisiologista, entendeu? O tempo inteiro sabendo do cara. O clube. Outra coisa não é a seleção, que você se reúne uma vez por mês, 2 dias, entendeu? É diferente. Ele talvez também sinta essa diferença, né? Num clube, o treinador tem muito mais intimidade com o dia a dia do jogador do que o treinador de seleção, entendeu? Mas se tem mais convívio, tem mais possibilidade de interferir no plano tático, no plano técnico, entendeu? É bem diferente, uma seleção bem diferente, né? Agora, se ele conseguir, repito, ser campeão com o Brasil, cara, é o técnico de todos os tempos. Ele consiga, talvez, então, devolver a gente aquela coisa de a gente tocar o futebol brasileiro, que era, na nossa impressão, dizer assim, seleção brasileira não precisava de técnico, cara. Precisava só de se organizar para entrar em campo. Se pegar uma seleção de 82, por exemplo, quem que é o técnico daquela seleção? Sinceramente. Não foi fundamental, não faz isso não. Não, sim, eu sei, não tô profissionalmente como técnico, claro, tem que ter, se não houver uma... Pelé, para mim, o maior técnico brasileiro foi o Tele Santana. Pelé, sim, tinha uma crítica com relação ao ataque, né? Ele não botava a ponta e tinha um outro jeito de jogar. Ele estava certo, o ponto acabou. E a gente depois acabou como 20 anos depois, 30 anos depois, voltou agora. Vini Júnior, Rafinha aberto, voltou depois. Não, sim, a visão dele como treinador, e até porque os jogadores não vão parar para estudar um adversário, para entender jogador por jogador, acho que é isso, está certíssimo. Eu digo assim, figurativamente, sei lá, ficticiamente falando, você tinha a seleção brasileira que era tão boa do começo ao fim, do goleiro ao ponto esquerda, e ela por si só jogava. A gente, claro, como torcedor falando, mas como analista esportivo e entende, como é que eu quero dizer? É difícil hoje você começar de uma seleção que tem problema até no gol. E temos bons goleiros, é preciso... Mas aí, sabe o que também que você fala? Quando essa questão de espantar aí essa turma que vem para sugar a CBF, seleção, acho que o nome de peso e o nome internacional vai dar automaticamente uma ajustada nessa situação. Esperar para ver aí agora ele assumir, diante da primeira convocação, a gente já, quem sabe, pode ter surpresa, dar uma espanada aí nessa turma que está explorando a CBF seleção e
Volta, quem sabe, a identidade do futebol brasileiro, que é aquele futebol arte. Fora isso, a gente não consegue jogar muito, não. Vamos acelerar, põe ponta, volta a ponta, tudo bem. Mas daquele futebol arte a gente não pode deixar de ter, que é a essência do futebol brasileiro. A última vez que jogou assim foi 82. Então... Depois não joga mais. Ah, mas você tinha Ronaldinho, você tinha, sei lá, cara. Mas aí era individual. Jogadores que faziam isso. O Quinteto Mágico de 2006, a Adriano saiu, não continuou. 2006. Não saiu. Rapaz, eu acho o seguinte, futebol que o Brasil praticou, vou botar de 38, que é a primeira Copa do Mundo a gente foi destaque. Primeiro lugar na Copa da França, Copa do Mundo da França. Jonas da Silva, artilheiro. Até 82, esse futebol eu acho muito difícil de retomado. Lúdico, toque de bola. Eu não sei, vamos ver o que o Tchau vai fazer, porque o Brasil virou, desde 94, sobre transição rápida pela lateral, né? E atacantes muito bons que resolviam. A gente não tem mais Romário, a gente não tem mais Bebeto, a gente não tem mais o Ronaldo Fenômeno, não tem mais Rivaldo, não tem mais Adriano. Nós não temos nenhum jogador do nível desse que eu acabei de falar aqui agora. Nem perto. Nem perto. Eu nem falar de Zico, de Pelé, de Rivelino. Não. Tá doido. Zizinho, Didi. É esculacho. Vamos ver. Eu só acho que a gente não tem. Você falou antigamente, você fazia 3 seleções brasileiras. Hoje a gente está com dificuldade para montar uma, cara. O Luiz Carlos está falando aqui, professor Luiz Carlos. O desafio antes era encontrar quem não levar. Hoje é encontrar quem levar. Isso aí. O Vasco de Zé Mário, Zanata. Sim. O Vasco tá Guardiola. Já contratou Diniz. Guardiola seria um sonho. Guardiola quis vir pro Brasil e não fizeram, né? Brincadeira, né? Vamos torcer, eu acho assim. Vamos esperar o resultado, né? Mas assim, não tem técnico no mundo numa prateleira acima da dele. Tem do lado. Acima dele não tem. Ancelotti. Você pode gostar mais do estilo de um, do estilo de outro, isso é outra coisa. O currículo, título, entendeu? Ele está na primeira prateleira do futebol mundial. Acho que é ele e o Guardiola. Sinceramente, Guardiola. Ali. Pau a pau. Com dinheiro, para contratar os dois, a escolha é difícil. Entre um e outro, os dois são muito bons. Ô, meu caro Luiz, são 9h28, fechamos aqui então. Antes de a gente receber aquela mensagenzinha do Barão, do Cristiano, vamos... Ex-boleiro. Ex-boleiro. Hoje tá voando aí, o homem tá danado, Iron Man. E amanhã estaremos de volta, então, às 7h, confirmado aqui com a doutora Anique Rebelo. Promotora da... Infância e adolescência, né? Infância e adolescência. Vamos falar sobre esse mês aí, laranja. E ela está fazendo um trabalho muito legal lá nas redes sociais também. Orientação, campanha realmente educativa e muito importante no sentido de buscar e oferecer auxílio a essas famílias e a essas crianças também a proteção devida. Obrigado. Faz um trabalho e podemos falar um pouco sobre isso aqui. Você lembrou bem. Leva isso para as redes sociais com muita competência, né? Gerando engajamento. É um belíssimo trabalho que a doutora Anique faz em campo. E é onde as crianças estão, cara. Ela está falando direto, não só com os pais, mas com as crianças, que eu acho que é um detalhe interessante, que as crianças estão lá nas redes. No mundo de bebê reborn, vamos falar de criança de carne e osso, que é melhor, né? Pelo amor de Deus. Se Deus quiser. Amanhã, 7 da manhã.
Obrigado por hoje, Aloysio. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Fechamos aqui o Folha no Ar, 9h30. De volta amanhã, então, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.